Algumas verdades são tão devastadoras que reescrevem a história de uma vida inteira em questão de segundos. Beatriz Santos Ferreira observava sua filha Amanda no espelho do quarto da noiva, ajustando os últimos detalhes do vestido de renda francesa que ela própria havia escolhido meses antes. O reflexo mostrava duas mulheres radiantes, a filha de 26 anos em seu momento mais especial, e a mãe de 48 anos que dedicara 2 décadas a construir aquele momento perfeito. A fazenda de eventos em Ribeirão Preto respirava elegância country chic que Beatriz planejara com obsessão maternal. Flores brancas e rosas pálidas decoravam cada canto, luzes de fada criavam atmosfera mágica entre as árvores centenárias, e o altar montado no jardim principal aguardava a cerimônia que celebraria não apenas o casamento de Amanda, mas o triunfo da família que Beatriz construíra com tanto sacrifício. Mãe, você está mais nervosa que eu, Amanda riu, ajeitando o véu que pertencera à avó. Respira. Está tudo perfeito. Perfeito. A palavra ecoou na mente de Beatriz com ironia que apenas ela percebia. Durante 23 anos de casamento com Roberto Ferreira, ela havia perseguido a perfeição como religião pessoal. Casa impecável, filhos exemplares, casamento que parecia capa de revista, vida social invejável. Cada detalhe controlado, cada problema resolvido discretamente, cada crise transformada em oportunidade de demonstrar força e elegância. O celular de Roberto vibrou sobre a cômoda, esquecido enquanto ele ajudava o filho Paulo com a gravata no quarto ao lado. Beatriz estendeu a mão automaticamente para alertá-lo, gesto de esposa dedicada repetido milhares de vezes ao longo dos anos. A tela se iluminou mostrando uma mensagem que fez seu mundo desmoronar como o castelo de cartas. Amor, mal posso esperar para nos encontrarmos depois da festa. Boa sorte fingindo ser marido exemplar hoje. Te amo. C. O telefone escorregou das mãos de Beatriz, mas ela o segurou antes que caísse, reflexos treinados por décadas de evitar acidentes em momentos importantes. Amanda continuava se arrumando, alheia ao fato de que sua mãe acabará de descobrir que sua vida inteira era uma mentira elaborada. Beatriz sentou-se pesadamente na poltrona de veludo rosé, as pernas subitamente incapazes de sustentá-la. 23 anos. O filho mais novo acabará de se formar na faculdade. A filha estava se casando naquele exato momento. Ela havia postergado voltar a trabalhar até as crianças ficarem independentes. Havia recusado oportunidades profissionais, sacrificado ambições pessoais, moldado cada aspecto de sua identidade ao redor de ser a esposa perfeita de Roberto Ferreira. E ele tinha uma amante. Provavelmente há anos, a julgar pela intimidade casual da mensagem. Célia. Tinha que ser Célia Martins, a nova diretora de marketing da empresa. 30 e poucos anos, solteira, ambiciosa, sempre presente nos eventos corporativos onde Roberto brilhava como empresário de sucesso. Beatriz até gostava dela, mulher inteligente, bem educada, que sempre a cumprimentava com respeito nos encontros sociais. A náusea veio como onda avassaladora. Quantas vezes Roberto havia chegado tarde do trabalho fechando negócios importantes? Quantas viagens de negócios que pareciam necessárias demais? Quantas noites em que ele chegava em casa exausto demais para conversas íntimas, mas no dia seguinte parecia revigorado como se tivesse descoberto fonte da juventude. Mãe! Amanda se virou, percebendo finalmente o silêncio estranho. Você está bem? Ficou pálida. Beatriz forçou um sorriso que deve ter parecido convincente, porque Amanda relaxou imediatamente. Décadas de prática em esconder dores e decepções para preservar a harmonia familiar finalmente serviam para algo. Só emoção, minha filha. 26 anos criando você para este momento. Mas por dentro,
uma tempestade apocalíptica se formava. Roberto Ferreira havia transformado os melhores anos de sua vida em farsa, enquanto ela dedicava cada fibra de sua existência para construir a família perfeita que ele claramente não valorizava. Naquele momento, observando Amanda em seu vestido de noiva, rodeada por 200 convidados que aguardavam lá fora para celebrar o amor verdadeiro, Beatriz Santos Ferreira tomou uma decisão que mudaria tudo. Se Roberto queria fingir ser marido exemplar, ela lhe daria uma performance inesquecível. Se essa história está te tocando, deixe um like. Beatriz Santos havia conhecido Roberto Ferreira aos 25 anos, durante um evento corporativo onde trabalhava como relações públicas em uma agência de publicidade em ascensão. Ela era ambiciosa, criativa, com planos de abrir sua própria empresa e conquistar o mercado paulista. Roberto, 5 anos mais velho, era o jovem executivo carismático de uma empresa familiar de agronegócios que começava a se modernizar. O cortejo foi intenso e romântico. Roberto a impressionava com jantares em restaurantes sofisticados, viagens de fim de semana para pousadas históricas no interior, presentes que demonstravam atenção aos seus gostos refinados. Mais importante, ele parecia genuinamente interessado em suas ideias, seus sonhos profissionais, sua independência. Quero uma parceira de vida, não uma decoração doméstica, ele dissera durante o pedido de casamento, num terraço com vista para a cidade de São Paulo. Você vai revolucionar a comunicação corporativa enquanto eu revoluciono o agronegócio. Eles se casaram numa cerimônia que foi destaque nas revistas sociais da região. Beatriz usou vestido assinado por estilista renomado, Roberto chorou na hora dos votos, e o casal parecia representar a nova geração de empresários paulistas, modernos, parceiros, destinados ao sucesso conjunto. Os primeiros anos confirmaram as expectativas. Beatriz abriu sua agência, Roberto expandiu os negócios da família. Eles compraram a casa nos Jardins, viajavam para o exterior, frequentavam a alta sociedade de Ribeirão Preto como o casal dourado que todos invejavam. A mudança começou sutilmente quando Amanda nasceu. Roberto se mostrou pai dedicado, mas também começou a sugerir que talvez Beatriz devesse diminuir o ritmo para se dedicar mais à família. Criança precisa de mãe presente, ele argumentava com lógica que parecia incontestável. Meu trabalho é mais estável. Você pode retomar a carreira quando ela crescer. Beatriz resistiu inicialmente, mas a pressão se intensificou quando Paulo nasceu 2 anos depois. Clientes importantes começaram a questionar sua disponibilidade. Roberto ajudava, sugerindo que ela transferisse os contratos principais para concorrentes, temporariamente. A agência definhava enquanto ela se dividia entre maternidade e tentativas de manter o negócio funcionando. A decisão final veio durante uma crise conjugal que Roberto transformou em um ultimato emocional. Você tem que escolher, Beatriz. Família ou carreira? Não dá para ser mãe exemplar trabalhando 16 horas por dia. Ela escolheu a família. Fechou a agência aos 30 anos, quando finalmente começava a conquistar clientes de grande porte. É temporário, repetia para si mesma. Quando as crianças crescerem, eu recomeço. Os anos seguintes se tornaram rotina de abnegação que ela abraçou como missão sagrada. Reuniões escolares, atividades extracurriculares, festas de aniversário elaboradas, viagens familiares planejadas com precisão militar. Roberto prosperava profissionalmente enquanto ela se tornava a esposa perfeita que gerenciava todos os aspectos domésticos com eficiência corporativa. Ela organizava os eventos da empresa dele, decorava a casa para impressionar clientes importantes, mantinha relacionamentos sociais que beneficiavam os negócios dele. Sua inteligência e criatividade, antes direcionadas para construir carreira própria, agora serviam exclusivamente para polir a imagem e facilitar o sucesso do marido.
Você é minha sócia secreta, Roberto costumava dizer nos momentos de carinho. Eu não seria nada sem você. Beatriz se agarrava a essas palavras como âncora. Convencia-se de que estava construindo algo maior que carreira individual, estava construindo império familiar que beneficiaria a todos. Roberto conquistava contratos milionários, Amanda e Paulo cresciam seguros e felizes, a família Ferreira se tornava referência de sucesso e estabilidade. Aos 40 anos, quando Paulo entrou na adolescência, Beatriz finalmente começou a questionar quando seria sua vez de voltar ao mercado de trabalho. Mas descobriu que 8 anos fora do mercado a haviam tornado profissionalmente invisível. Tecnologia havia mudado, contatos se perderam, concorrentes ocuparam seu espaço. Não precisa se pressionar, Roberto a consolava quando ela demonstrava frustração. Você já conquistou o mais importante, família linda, casa perfeita, vida que todo mundo inveja. Agora, descobrindo que essa vida invejável era sustentada por mentiras, Beatriz se dava conta de que havia trocado sua identidade profissional por uma ilusão. 23 anos de dedicação absoluta para descobrir que era esposa descartável de homem que fingia admirá-la. A dor era física, cortante, mas por baixo dela crescia algo mais perigoso, uma fúria gelada de mulher que finalmente enxergava a dimensão de sua manipulação. Beatriz permaneceu sentada na poltrona por exatos 3 minutos, cronômetro interno funcionando com a precisão que desenvolvera ao longo de décadas organizando eventos perfeitos. 3 minutos para absorver o impacto, processar a dor e transformá-la em combustível para o que viria a seguir. O som de risadas masculinas veio do quarto ao lado, Roberto e Paulo ajustando os últimos detalhes da roupa, provavelmente contando piadas nervosas como faziam em todos os momentos importantes da família. A normalidade obscena da cena a atingiu como bofetada. Ali estava o homem que ela amara incondicionalmente por mais de 2 décadas, fingindo ser pai e marido exemplar enquanto mantinha relacionamento paralelo com mulher da idade de sua própria filha. Mãe, você tem certeza que está bem? Amanda se aproximou, o vestido de noiva sussurrando contra o assoalho de madeira. Você parece diferente. Estou perfeita, meu amor. Beatriz se levantou, alisando o vestido azul marinho que escolhera especialmente para destacar sua elegância sem competir com a noiva. Só processando que minha menininha está se casando. Mas por dentro, sua mente funcionava com velocidade calculista que não utilizava há anos. 200 convidados aguardavam lá fora. Parentes de 3 estados, amigos da família, colegas de trabalho de Roberto, a elite social de Ribeirão Preto. Fotógrafo profissional, videomaker, banda contratada. Festa que custará mais que um carro importado, planejada até o último detalhe por ela mesma. Roberto havia escolhido o casamento da filha para receber mensagens de amor da amante. A audácia da situação era ao mesmo tempo ultrajante e reveladora. Ele se sentia tão seguro de sua impunidade que nem sequer tomava cuidados básicos. Dona Beatriz. A organizadora do evento apareceu na porta, tablet nas mãos, expressão de eficiência controlada. Precisamos confirmar a sequência dos brindes. O Sr. Roberto solicitou falar primeiro, depois os pais do noivo, depois a senhora. Mudança de planos. Beatriz sorriu com doçura que não refletia o turbilhão em sua mente. Eu vou falar primeiro. Roberto por último. Mas ele específico. Eu que organizei esta festa, querida. Roberto fala por último. A organizadora assentiu rapidamente, reconhecendo o tom que não admitia questionamentos. Amanda observou a interação com curiosidade, mas não comentou, estava acostumada com a mãe tomando o controle absoluto de qualquer situação. 15 minutos depois, a procissão começou. Beatriz desceu a escadaria principal da fazenda,
cada passo calculado, sorriso impecável fixado no rosto. Os convidados se viraram para observá-la, mãe radiante da noiva, esposa exemplar, anfitriã perfeita que havia organizado aquela celebração deslumbrante. Roberto a esperava no final da escada, impecável em seu smoking, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sorriso que um dia a fazia derreter mas que agora ela reconhecia como máscara profissional. Ele ofereceu o braço com galanteria ensaiada. "Você está linda", murmurou no seu ouvido, a voz carregando o carinho que ela agora sabia ser fingido. "Amanda está perfeita. Você superou a si mesma organizando tudo isso." "Obrigada, amor." Ela apertou o braço dele com força suficiente para parecer afetuosa, mas que o fez olhá-la com surpresa. "Hoje vai ser inesquecível para todos nós." Caminharam juntos pelo salão decorado com flores que ela havia escolhido, entre mesas arrumadas segundo o layout que ela desenhara, sob luzes que ela posicionara pessoalmente. Cada detalhe daquela festa representava meses de trabalho dedicado, amor maternal transformado em evento perfeito. A cerimônia transcorreu como sonho. Amanda radiante, o noivo emocionado, padre conduzindo rituais que celebravam amor verdadeiro e compromisso eterno. Beatriz observava tudo com distanciamento surreal, como se assistisse filmes sobre a vida de outra pessoa. Roberto chorou durante os votos, lágrimas genuínas de pai orgulhoso que contrastavam brutalmente com a frieza calculista de homem capaz de trair a família no dia do casamento da própria filha. Quando chegou a hora dos brindes, Beatriz se dirigiu ao microfone com elegância ensaiada de mulher acostumada a falar em público. O salão silenciou respeitosamente. 200 pessoas aguardavam suas palavras de mãe emocionada, esposa dedicada, matriarca da família Ferreira. Ela olhou para Amanda, radiante em sua felicidade genuína. Para Paulo, orgulhoso da irmã e da família que considerava perfeita. Para Roberto, sorrindo encorajadoramente, sem imaginar que ela descobrira sua traição. "Queridos amigos e familiares", Beatriz começou, voz firme ecoando pelo sistema de som. "Vocês não imaginam como é especial ter todos vocês aqui para celebrar o amor." Pausa calculada. Sorriso que não chegava aos olhos. Porque o amor verdadeiro, como todos sabemos, é baseado em honestidade, respeito mútuo e fidelidade absoluta. Roberto continuava sorrindo, mas algo em sua postura mudou imperceptivelmente. Instinto masculino detectando o perigo sem conseguir identificar a fonte. Beatriz segurou o microfone com firmeza, observando os rostos expectantes, sentindo o poder de 200 pessoas pendendo de cada palavra sua. Era a hora de Roberto Ferreira descobrir que subestimara completamente a mulher com quem viverá por 23 anos. Inscreva-se no canal para mais histórias. O amor verdadeiro também exige sacrifícios, Beatriz continuou, sua voz ganhando uma cadência hipnótica que prendia a atenção de cada pessoa no salão. Como mãe e esposa, aprendi que às vezes abrimos mão de nossos sonhos para construir os sonhos de quem amamos. Roberto relaxou ligeiramente, interpretando as palavras como o discurso sentimental que esperava. Alguns convidados já tinham lágrimas nos olhos, tocados pela emoção aparente da mãe da noiva. Fechei minha empresa aos 30 anos para me dedicar à família. Renunciei à minha carreira para que meu marido pudesse brilhar profissionalmente. Cada palavra era uma lâmina afiada disfarçada de sentimentalismo. Acreditava que estava construindo algo sólido, duradouro, baseado em confiança mútua. Amanda sorria com orgulho da mãe, Paulo filmava com o celular, os convidados escutavam religiosamente. Mas Roberto começou a franzir a testa, captando uma inflexão estranha no tom da esposa. Vocês sabem, durante 23 anos de casamento, nunca duvidei da lealdade do meu marido.
Nunca questionei suas longas horas de trabalho, suas viagens de negócios frequentes, seu cansaço quando chegava em casa. Beatriz fez nova pausa, observando Roberto empalidecer gradativamente. Porque confiança é a base de qualquer relacionamento sólido. O salão permanecia em silêncio absoluto, mas a atmosfera havia mudado sutilmente. Alguns convidados mais próximos começaram a perceber que aquele não era exatamente o discurso maternal tradicional. Mas hoje, no dia do casamento da nossa filha, descobri algo que me fez repensar toda a nossa história juntos. Roberto fez menção de se levantar, mas Beatriz o paralisou com um olhar que ele jamais vira antes, gelado, implacável, carregado de uma autoridade que ela havia escondido por décadas. Roberto, querido, ela se dirigiu diretamente a ele, sorriso doce contrastando com veneno nas palavras. Você esqueceu seu celular no quarto da noiva. O sangue sumiu do rosto dele. Amanda olhava confusa entre os pais, sem entender a tensão que começava a contaminar o ambiente. Paulo parou de filmar, instinto adolescente detectando que algo estava terrivelmente errado. Recebi uma mensagem muito interessante. De alguém que assina apenas C. Beatriz sacou o telefone do bolso discreto do vestido, segurando-o como evidência judicial. Devo ler para todos os presentes o que sua parceira de negócios escreveu. O silêncio no salão se tornou sepulcral. 200 pessoas processando simultaneamente que estavam prestes a testemunhar a explosão de um casamento. Roberto se levantou bruscamente, mas não sabia se devia se aproximar do microfone ou fugir do salão. Mãe! Amanda sussurrou, horrorizada. O que está acontecendo? Nada com você, meu amor. Isso é entre mim e seu pai. Beatriz manteve a voz calma, mas amplificada pelo microfone, alcançando cada canto do salão. Roberto, quer explicar para nossa filha e nossos amigos quem é C? Ou prefere que eu mesmo esclareça? Alguns convidados começaram a sussurrar, outros tiravam os celulares para gravar, a maioria permanecia paralisada pelo choque. Dona Carmen, mãe de Roberto, gritou pelo amor de Deus da mesa principal. O padre, ainda vestido com paramentos da cerimônia, observava a cena com expressão de quem presenciava sacrilégio. Beatriz Roberto encontrou finalmente a voz. Não é o momento nem o lugar. Não é o momento. Ela riu, som sem humor que ecoou pelos alto-falantes. Você recebe mensagens de amor da sua amante no dia do casamento da nossa filha, e eu que estou escolhendo o momento inadequado. Amanda soluçou, a realidade finalmente se materializando. Paulo colocou o braço ao redor da irmã, protegendo-a instintivamente. O noivo permanecia imóvel ao lado da esposa, sem saber como reagir àquela situação para a qual nenhum protocolo social oferecia orientação. Célia Martins, Beatriz pronunciou o nome com clareza cristalina, 34 anos, diretora de marketing da empresa do meu marido. Para quem ele não se sente mais cansado demais quando chega das viagens de negócios. Várias pessoas no salão conheciam Célia, mulher presente em vários eventos corporativos, sempre elegante, sempre próxima de Roberto. Os sussurros se intensificaram, peças de um quebra-cabeça se encaixando nas mentes dos convidados. 23 anos, Beatriz repetiu, voz ganhando volume e intensidade. 23 anos sacrificando minha carreira, minha independência, minha identidade, para construir a vida perfeita que você estava secretamente sabotando. Roberto finalmente conseguiu se mover, caminhando em direção ao microfone com as mãos estendidas em gesto de súplica. Por favor, Beatriz, vamos conversar em particular. Em particular. Ela recuou, mantendo distância dele e controle do microfone. Como todas as conversas que você teve com Célia.
Como todas as decisões sobre nossa família que você tomou sem me consultar. O salão estava completamente fora de controle. Convidados se levantavam, alguns tentavam sair discretamente, outros se aproximavam para ouvir melhor. Amanda chorava abertamente, Paulo tentava consolá-la enquanto processava que sua família perfeita estava implodindo diante de 200 pessoas. Beatriz observou o caos que havia criado, sentindo uma satisfação sombria e libertadora. 23 anos de raiva reprimida finalmente encontravam vazão. Mas ela estava apenas começando. Mas não se preocupem, queridos convidados, Beatriz continuou, sua voz adquirindo um tom quase teatral que fazia o sangue gelar, porque eu também tenho uma surpresa para compartilhar nesta linda celebração do amor. Roberto parou a meio caminho do microfone, percebendo que algo ainda pior estava por vir. O pânico em seus olhos era visível mesmo à distância, suor começando a formar manchas no smoking impecável. Verão, enquanto meu marido construía sua vida dupla, eu não fiquei completamente parada. Beatriz sorriu com doçura venenosa que fez vários convidados se arrepiarem. Uma esposa dedicada sempre se mantém informada sobre os negócios da família. Ela sacou um tablet da bolsa discreta que carregava, movimento ensaiado como mágica revelando o truque final. Nos últimos 6 meses, desde que comecei a suspeitar que algo não estava certo, contratei um investigador particular. Profissional muito competente, diga-se de passagem. O salão explodiu em murmúrios. Amanda gritou mãe, para, entre soluços, mas Beatriz estava além de qualquer apelo emocional. 23 anos de humilhação silenciosa haviam se transformado em tsunami destrutivo que nada poderia conter. Descobri coisas fascinantes, ela prosseguiu, dedos deslizando pelo tablet com familiaridade perturbadora. Por exemplo, que Roberto mantém apartamento no nome da empresa há 3 anos. Apartamento onde Célia possui chaves e recebe correspondência. Roberto tentou mais uma vez se aproximar, mas ela levantou a mão livre em gesto que o paralisou. Também descobri que várias viagens de negócios foram na verdade escapadas românticas. Búzios, Campos do Jordão, até uma semana em Paris que ele me disse ser Congresso Internacional de Agronegócios. As informações caíam como bombas sobre os convidados. Dona Carmen havia desmaiado na cadeira, sendo abanada por 2 cunhadas. O pai do noivo sussurrava urgentemente no ouvido da esposa, provavelmente planejando retirada estratégica. Mas a descoberta mais interessante, Beatriz fez nova pausa dramática, observando Roberto suar frio, foi sobre as finanças da nossa família querida. Ela tocou a tela do tablet, projetando documentos na tela grande que usariam para passar fotos do casamento. Planilhas, extratos bancários, contratos apareceram em alta resolução para todos verem. Roberto abriu 3 contas correntes sem meu conhecimento. Desviou R$400 mil dos nossos investimentos conjuntos. Dinheiro que pensei estar sendo guardado para a aposentadoria, na verdade bancou apartamento de amor e presentes caros para a amante. O impacto foi devastador. Não era apenas traição emocional, era roubo, apropriação indébita, destruição financeira da família. Vários empresários presentes reconheceram a gravidade legal da situação. Amanda desabou completamente, sendo amparada pelo marido recém-casado que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Paulo estava branco como papel, processando que o pai admirado era criminoso além de adúltero. E agora vem a melhor parte, Beatriz anunciou, voz carregada de satisfação glacial. Ontem pela manhã, conversei com um advogado especializado em direito de família. Entreguei todas essas evidências. Roberto Ferreira, você está sendo processado por apropriação indébita, sonegação fiscal e ocultação de bens. Roberto finalmente encontrou a voz, gritando desesperadamente,
Beatriz, pelo amor de Deus, pensa nas crianças. Eu pensei nas crianças durante 23 anos. Ela rugiu de volta, toda a compostura anterior explodindo em fúria pura. Pensei quando recusei promoções para estar presente em todas as reuniões escolares. Quando cancelei viagens de trabalho para não perder nenhum jogo de futebol do Paulo. Quando trabalhei de graça organizando eventos da sua empresa para parecer esposa solidária. Lágrimas finalmente escorriam pelo seu rosto, mas não eram de fraqueza, eram de liberação, como se represa emocional de décadas tivesse finalmente se rompido. E enquanto eu sacrificava cada sonho pessoal pela nossa família, você estava construindo vida paralela com mulher que tem idade para ser nossa filha. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. 200 pessoas testemunhando a destruição completa de uma família, casamento que parecia perfeito revelando-se como farsa elaborada. Roberto permaneceu imóvel no meio do salão, destruído, exposto, sem defesas. Beatriz segurava o microfone como arma que havia acabado de disparar. A festa do casamento de Amanda havia se tornado o funeral público do casamento de seus pais. O caos que se seguiu foi impressionante em sua intensidade destrutiva. 200 convidados reagindo simultaneamente ao espetáculo de humilhação pública criaram cacofonia que ecoava pelos jardins da fazenda como apocalipse social. Amanda desmaiou nos braços do marido, o vestido de noiva espalhado pelo chão como nuvem branca suja. Paulo correu para ajudar, gritando: "Mãe, o que você fez?", com voz estrangulada pela emoção. O jovem casal, que deveria estar celebrando o início da vida conjugal, agora lidava com trauma que marcaria para sempre suas primeiras horas de casados. Roberto permaneceu paralisado no centro do salão, como animal ferido cercado por predadores. Alguns homens de negócios já sussurravam entre si, calculando o impacto das revelações nos contratos que mantinham com sua empresa. Outros tiravam fotos discretas, material explosivo para rodas de fofoca que durariam meses. Meu Deus, Beatriz, você enlouqueceu completamente. Dona Carmen havia recuperado a consciência apenas para testemunhar a destruição da reputação do filho. No casamento da sua própria filha. Que tipo de mãe faz isso? O tipo de mãe que descobriu que foi feita de idiota por 23 anos. Beatriz respondeu sem soltar o microfone, voz ecoando pelos alto-falantes com frieza cortante. E o tipo de esposa que não vai morrer fingindo que tudo está bem. A organizadora do evento correu desesperadamente tentando controlar danos, orientando garçons a continuar servindo bebidas na esperança de normalizar o ambiente. Mas era impossível, o estrago estava feito, o casamento transformado em espetáculo de vingança que seria lembrado por décadas. Célia Martins, que estava presente como convidada corporativa, tentou sair discretamente pela porta lateral, mas foi interceptada por olhares acusatórios e comentários sussurrados. Sua presença na festa, antes apenas protocolar, agora se tornava evidência da audácia do affair. Beatriz Roberto finalmente conseguiu se aproximar, voz quebrada: "Você destruiu nossa família. Destruiu o casamento da Amanda." "Por quê?" "Eu destruí." Ela riu com amargura que cortou o ar como lâmina. "Roberto, eu apenas revelei a destruição que você causou anos atrás. A diferença é que agora todo mundo sabe a verdade." Paulo tentou mediar, colocando-se entre os pais com o desespero de filho que via sua vida familiar implodindo. "Parem! Vocês dois, parem!" A Amanda desmaiou. "Todo mundo está olhando. Isso não vai resolver nada." "Vai resolver sim", Beatriz respondeu com determinação férrea. "Vai resolver 23 anos de mentiras. Vai resolver minha aposentadoria que ele roubou. Vai resolver o futuro que ele destruiu enquanto eu fingia que nossa vida era perfeita.
Amanda foi carregada para o quarto da noiva por um grupo de mulheres liderado pela sogra, que lançou olhares de censura total para Beatriz. O vestido de noiva, que levará meses para ser escolhido e ajustado, agora estava amassado e manchado de lágrimas. A banda parou de tocar. Os fotógrafos, inicialmente confusos sobre protocolo para aquela situação inédita, eventualmente guardaram equipamentos. Alguns convidados começaram a se retirar discretamente, outros permaneciam como espectadores de acidente de carro, horrorizados mas incapazes de desviar o olhar. Você não tem ideia do que acabou de fazer, Roberto sussurrou, aproximando-se dela com expressão que misturava desespero e ameaça. Isso vai te custar tudo. A empresa, a casa, a pensão alimentícia. Já conversei com o advogado, Roberto. Com as evidências que tenho, sou eu quem vai ficar com tudo. Beatriz finalmente largou o microfone, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa principal. Você subestimou completamente com quem estava casado. Roberto tentou argumentar, mas ela já caminhava em direção ao quarto onde Amanda estava sendo cuidada. Cada passo era firme, decidido, como se tivesse finalmente encontrado o rumo após décadas perdida. Atrás dela ficava o rastro de destruição, casamento arruinado, festa despedaçada, reputação familiar demolida, 200 pessoas que jamais esqueceriam o dia em que Beatriz Santos Ferreira decidiu parar de fingir que era feliz. A vingança havia sido completa. Mas o preço estava apenas começando a ser calculado. Compartilha se você conhece histórias assim. 3 horas depois do colapso da festa, Beatriz estava sentada no quarto da fazenda, observando Amanda dormir sob efeito do calmante que o médico da família administrara. O vestido de noiva pendia do cabide como um fantasma de sonhos desfeitos, mas paradoxalmente, Beatriz se sentia mais lúcida do que estivera em décadas. A verdade completa ainda não havia sido revelada. O que ela expusera no salão era apenas a ponta do iceberg de uma descoberta que a chocara até os ossos. Paulo entrou no quarto, fechando a porta com cuidado. Aos 21 anos, ele parecia ter envelhecido uma década nas últimas horas. Mãe, preciso entender o que aconteceu. De verdade. Não aquele show horror lá embaixo. Beatriz respirou fundo. Chegará o momento de contar a história completa para alguém, e Paulo, apesar da juventude, sempre foi o mais maduro emocionalmente dos 2 filhos. Senta aqui, meu filho. Ela puxou uma cadeira ao lado da cama. A traição de seu pai não é recente. E não é a primeira. Os olhos de Paulo se arregalaram. O quê? O investigador descobriu que Roberto me trai há pelo menos 15 anos. Célia é apenas a mais recente de uma série. Beatriz sacou o tablet, mostrando relatórios detalhados que havia estudado obsessivamente nos últimos meses. Mulheres da empresa, fornecedoras, até uma professora do seu colégio quando vocês eram pequenos. Paulo empalideceu. A professora Mariana? A de inglês? Entre outras. Beatriz assentiu amargamente. Eu passei 15 anos achando que era esposa inadequada, que não conseguia mais atrair meu marido, que talvez fosse culpada por ele estar distante. Na verdade, ele estava canalizando toda a energia emocional e sexual para outras mulheres. Meu Deus! Paulo passou as mãos pelos cabelos, gesto idêntico ao do pai. Mas por que você nunca suspeitou? Porque ele é muito inteligente, filho. Roberto transformou manipulação em arte. Cada vez que eu questionava algo, ele me fazia sentir ciumenta, paranoica, insegura. Beatriz, você está imaginando coisas. Beatriz, precisa confiar mais em mim. Beatriz, esse ciúme não é atraente.
Ela mostrou conversas interceptadas pelo investigador, Roberto orientando amantes sobre como evitar suspeitas, compartilhando detalhes íntimos sobre as neuroses da esposa, planejando encontros durante eventos familiares importantes. O pior de tudo, Beatriz continuou, voz tremendo pela primeira vez, é descobrir que ele nunca me respeitou. Nas conversas com as amantes, ele me descrevia como conveniente, previsível, funcional. Dizia que eu era boa mãe e administradora doméstica, mas que precisava de mulheres interessantes para se sentir vivo. Paulo fechou os punhos. Esse filho da puta. Paulo. Desculpa, mãe, mas é isso que ele é. Um filho da puta que usou você como empregada doméstica de luxo enquanto se divertia com outras. A revelação mais devastadora veio quando Beatriz mostrou mensagens onde Roberto discutia o futuro com Célia. Planos para pedir divórcio depois que Amanda se casasse e Paulo se formasse. A festa de hoje deveria ser o último evento que ele suportaria ao lado da esposa antes de partir para a vida nova com a amante. Ele ia me abandonar, Beatriz sussurrou. Depois de usar os melhores anos da minha vida para construir a base que permitiu o sucesso dele, ia me trocar por modelo mais nova assim que as obrigações familiares diminuíssem. Mas a investigação revelara algo ainda mais sinistro. Roberto havia começado a transferir bens para empresas fantasmas controladas por Célia. Não era apenas traição emocional, era roubo sistematizado, preparação para deixar Beatriz sem recursos para recomeçar a vida. Por isso eu explodi hoje, ela explicou. Não foi só descobrir traição. Foi descobrir que fui sistematicamente roubada, manipulada e preparada para descarte. E tudo isso no dia do casamento da nossa filha. 6 meses depois, Beatriz estava sentada no escritório de advocacia que havia se tornado sua segunda casa, assinando os papéis finais do divórcio. O acordo era devastador para Roberto. Ela ficou com 70% dos bens, a casa, a empresa, que descobriu estar 40% no nome dela, fato que Roberto havia esquecido de mencionar, e pensão alimentícia substancial. A batalha legal havia sido brutal. Roberto tentou questionar as evidências, alegou invasão de privacidade, até sugeriu que Beatriz sofria de desequilíbrio emocional. Mas as provas eram irrefutáveis, e as transferências ilegais de bens para Célia configuraram crime que ele preferiu resolver em acordo para evitar prisão. Senhora Ferreira, o advogado sorriu. Oficialmente, a senhora está livre. Beatriz olhou pela janela do escritório, observando o movimento de São Paulo lá embaixo. Aos 49 anos, estava recomeçando completamente, financeiramente independente pela primeira vez na vida, emocionalmente devastada mas estranhamente liberta. Amanda levará meses para perdoá-la pela destruição da festa de casamento. Sessões de terapia familiar ajudaram a filha a entender que Beatriz havia sido vítima, não vilã, mas a relação ainda estava se reconstruindo lentamente. O casamento de Amanda sobreviveu, mas ela agora enxergava relacionamentos com ceticismo que não possuía antes. Paulo, surpreendentemente, se tornará seu maior apoiador. Você foi corajosa, mãe, ele disse depois de meses processando tudo. Eu prefiro ter uma mãe que luta pela verdade do que pais que vivem mentira bonita. Roberto estava morando no apartamento que mantinha para encontros com Célia, mas a relação não sobreviveu ao escândalo. Célia o abandonou quando percebeu que ele perderia a maior parte do patrimônio. Ele agora enfrentava ostracismo social completo, amigos evitavam sua companhia, negócios foram cancelados, a reputação construída ao longo de décadas estava irremediavelmente destruída. Ele me procurou semana passada, Beatriz contou para a psicóloga durante sessão de terapia. Queria conversar sobre reconciliação. Disse que Célia foi erro momentâneo, que sempre me amou, que podíamos recomeçar.
E como você se sentiu? Nada. Beatriz sorriu com surpresa genuína. Absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem nostalgia. Era como ex-colega de trabalho que eu conhecia superficialmente. A transformação mais radical aconteceu quando Beatriz decidiu retomar a carreira. Com o dinheiro do acordo, abriu nova agência de comunicação corporativa, focada em ajudar mulheres empreendedoras. O mercado havia mudado drasticamente, mas sua experiência em gerenciar crises, ironia que não passava despercebida, se mostrou valiosa. Você tem credibilidade única, explicou sua primeira cliente, empresária que havia passado por divórcio similar. Mulher que sobreviveu à traição de 20 anos e conseguiu reconstruir vida do zero? Isso é marca pessoal que dinheiro não compra. Aos 50 anos, Beatriz Santos voltará a usar nome de solteira, dirigia empresa próspera, morava em apartamento elegante que decorara segundo seu gosto pessoal, viajava sozinha para destinos que sempre quis conhecer. Tinha alguns relacionamentos casuais, mas nada sério, ainda estava redescobrindo quem era quando não precisava agradar marido manipulador. Sabe qual é a ironia? Ela comentou com Paulo durante jantar num domingo. Eu sou mais feliz agora, aos 50, destruída socialmente mas independente, do que fui durante 20 anos de casamento perfeito. Amanda, grávida do primeiro filho, observava a mãe com mistura de admiração e receio. Você não sente falta da estabilidade? Que estabilidade, filha? Estabilidade era ilusão construída sobre mentiras. Agora eu tenho algo melhor, autonomia. Posso escolher minha vida em vez de apenas reagir às escolhas dos outros. A festa de casamento arruinada se tornará lenda na alta sociedade de Ribeirão Preto. Alguns criticavam Beatriz pela falta de classe, outros a admiravam secretamente pela coragem. Várias mulheres a procuraram discretamente, suspeitando de traições similares em seus próprios casamentos. Você se tornou símbolo, observou a psicóloga. Mulher que escolheu verdade dolorosa em vez de mentira confortável. Beatriz assentiu. E descobri algo importante: dor da verdade é temporária. Dor da mentira é para sempre. O legado mais duradouro foi a transformação de sua relação com os filhos. Amanda e Paulo agora a viam como pessoa completa, não apenas mãe abnegada, mas mulher corajosa capaz de decisões difíceis. Era herança mais valiosa que qualquer patrimônio financeiro. Na última conversa com Roberto, 6 meses após o divórcio, ele tentou uma última manipulação. Você destruiu nossa família por orgulho, Beatriz. Não, Roberto, ela respondeu com calma que o desconcertou. Você destruiu nossa família por egoísmo. Eu apenas parei de esconder os destroços. A história de Beatriz Santos se espalhou muito além dos limites da alta sociedade ribeirão-pretense, criando ondas que transformaram vidas de mulheres que jamais imaginara poder influenciar. Mariana Oliveira, esposa de empresário em Campinas, assistiu ao vídeo da festa que viralizou nas redes sociais e finalmente encontrou coragem para confrontar o marido sobre gastos suspeitos no cartão de crédito. A investigação que se seguiu revelou 5 anos de traições sistemáticas e desvio de dinheiro da empresa familiar. Se a Beatriz conseguiu aos 48, eu consigo aos 35, Mariana declarou ao entrar com pedido de divórcio. Em São Paulo, Adriana Costa, psicóloga de 42 anos casada com um médico renomado, reconheceu padrões familiares nas revelações de Beatriz. Anos de plantões noturnos excessivos e congressos médicos, que não constavam na agenda oficial, ganharam nova interpretação. A investigação discreta revelou o relacionamento de 2 anos com enfermeira do hospital. Beatriz me deu permissão para parar de fingir que estava tudo bem, Adriana explicou para a irmã. O impacto mais profundo aconteceu na própria família. Amanda,
Inicialmente ressentida pela mãe ter destruído sua festa de casamento, gradualmente compreendeu que presenciara ato de coragem extraordinária. Durante a primeira gravidez, observando Beatriz reconstruir vida do zero, Amanda desenvolveu admiração pela força materna que nunca percebera existir. Eu sempre achei que mãe era submissa, Amanda confessou durante sessão de terapia familiar. Agora percebo que ela era estratégica. 20 anos planejando nossa educação, nossa segurança, nossa estabilidade, enquanto papai pensava apenas em si mesmo. Paulo se tornou defensor feroz da mãe, rompendo o relacionamento com o pai de forma que surpreendeu toda a família. Ele me ensinou que homens podem ser irresponsáveis porque sempre tem uma mulher para limpar a bagunça, Paulo declarou durante discussão tensa. Isso acaba comigo. A transformação de Paulo influenciou diretamente suas escolhas românticas. Quando começou o namoro sério aos 22 anos, estabeleceu desde o início que buscava parceria genuína, não alguém para cuidar de sua vida doméstica. Minha mãe me mostrou o que acontece quando o homem trata a mulher como funcionária, ele explicou para a namorada. No mundo profissional, Beatriz se tornou referência involuntária para mulheres enfrentando crises matrimoniais. Sua agência de comunicação floresceu principalmente porque clientes confiavam em alguém que havia passado pelo fogo e emergido mais forte. Você entende, explicou Fernanda Almeida, empresária de cosméticos que contratou os serviços de Beatriz após descobrir traição do sócio-marido. Outras consultoras dão conselhos teóricos. Você viveu na prática como reconstruir credibilidade depois que sua vida explode publicamente. Roberto, por outro lado, se tornou exemplo do que evitar. Homens de negócios da região passaram a comentar sobre não fazer um Roberto Ferreira, gíria que significava destruir família e reputação por infidelidade imprudente. Sua empresa perdeu 60% dos contratos do primeiro ano após o escândalo, forçando-o a vender participação majoritária. O relacionamento entre os ex-cônjuges permaneceu civilizado, mas frio. Roberto tentou diversas aproximações, especialmente quando descobriu que Beatriz estava prosperando financeiramente enquanto ele enfrentava dificuldades. Ela não demonstra nem raiva, ele comentou com o irmão. É como se eu tivesse deixado de existir para ela. Célia Martins deixou Ribeirão Preto, carreira em comunicação arruinada pelo escândalo. Encontrou emprego em agência menor em Brasília, mas a história seguiu através de networks corporativos. Ela se tornou símbolo da outra mulher que destrói famílias, observou colega de profissão. O impacto mais surpreendente veio de Helena Ferreira, sogra de Beatriz, que inicialmente a condenou pela exposição desnecessária. 6 meses depois, Helena procurou a ex-nora para conversa inesperada. Eu sempre soube, Helena confessou, voz carregada de culpa acumulada. Roberto é igual ao pai. Augusto me traiu durante 40 anos de casamento, e eu fingi que não sabia para manter família unida. Você teve coragem que eu nunca tive. A conversa resultou em relacionamento renovado entre sogra e ex-nora, baseado em honestidade mútua pela primeira vez. Helena começou a frequentar apartamento de Beatriz, duas mulheres maduras finalmente livres para falar verdades que esconderam durante décadas. Sabe o que mais me impressiona? Helena comentou durante uma dessas visitas. Você não ficou amarga. Eu esperava que fosse virar mulher ressentida, mas você virou mulher livre. Amanda notou a transformação da mãe durante visita médica pré-natal. Beatriz acompanhava consultas, ajudava com compras do bebê, oferecia conselhos práticos, mas não tentava controlar decisões da filha como fazia antes. Mãe, você mudou, Amanda observou após consulta. Antes você dirigia tudo, agora você apoia. Antes eu precisava controlar tudo porque minha vida estava fora de controle, Beatriz respondeu.
Agora que tenho autonomia real, posso deixar vocês terem a autonomia de vocês. O legado mais duradouro foi a redefinição de força feminina em sua comunidade. Beatriz provou que mulher de 48 anos, após décadas de dedicação familiar, ainda podia reinventar vida completamente. Mais importante, demonstrou que aceitar traição não era virtude, mas sim autotraição. 2 anos após a festa de casamento que mudou tudo, Beatriz estava sentada no escritório de sua agência, observando a equipe de 12 funcionários trabalhando em projetos que realmente importavam para ela. Pela janela, via São Paulo pulsando com energia que finalmente conseguia absorver em vez de apenas observar à distância. Amanda chegará para almoço, carregando Miguel, seu filho de 6 meses que levava o nome do avô materno, uma escolha que simbolizava a reconexão com raízes familiares que Beatriz havia abandonado durante o casamento. A maternidade havia amadurecido Amanda de forma impressionante, transformando-a de jovem mimada em mulher determinada a criar relacionamento diferente do que presenciara entre os pais. Mãe, preciso te contar uma coisa, Amanda disse, acomodando Miguel no colo. Lucas e eu decidimos fazer terapia de casal preventiva. Queremos ter certeza de que estamos construindo base sólida. Beatriz sorriu, reconhecendo que a filha havia aprendido lições valiosas sobre a importância de comunicação genuína e transparência total. Isso é muito maduro, filha. Aprendi com você. Não quero descobrir aos 48 anos que meu casamento era mentira. A agência de Beatriz havia se especializado em algo único no mercado: comunicação de crise para mulheres em transições de vida. Divórcios traumáticos, recomeços profissionais após décadas dedicadas à família, empresárias enfrentando o preconceito etário. Sua história pessoal se tornará credencial profissional impossível de replicar. Você entende porque outras consultoras não entendem, explicou Carla Mendonça, cliente que estava reestruturando empresa familiar após descobrir que o marido desviava fundos. Quando você fala sobre reconstruir credibilidade, eu sei que você sabe o que é acordar um dia descobrindo que sua vida inteira era teatro. Paulo, agora formado em administração, escolhera trabalhar na agência da mãe em vez de buscar emprego em corporação tradicional. Quero aprender como negócios podem ser éticos, ele explicará. Você me mostrou que sucesso não precisa ser construído em cima de mentiras. A transformação mais surpreendente havia acontecido com Roberto. Falido e socialmente isolado, ele procurara Beatriz com proposta inesperada. Queria dar palestras sobre os perigos da infidelidade masculina em eventos corporativos. Você virou exemplo do que não fazer, Beatriz observou durante conversa que ela aceitou mais por curiosidade que por interesse. E agora quer monetizar seus erros. Eu destruí tudo o que importava, Roberto admitiu, parecendo ter envelhecido uma década em 2 anos. Se minha estupidez pode servir de aviso para outros homens, talvez seja a forma de reparar o mal que causei. Beatriz não sentiu raiva nem satisfação, apenas uma tristeza distante por alguém que conhecera bem mais que agora parecia estranho completo. Faça o que achar certo, Roberto. Mas não espere minha aprovação nem meu perdão. Ambos são irrelevantes para sua jornada de redenção. A sede da agência se tornará ponto de encontro informal para mulheres em situações similares. Beatriz organizava mensalmente Cafés da Verdade, reuniões onde mulheres compartilhavam experiências de traição, manipulação e reconstrução. O grupo crescerá organicamente, incluindo mulheres de todas as idades e classes sociais. O que mais me impressiona, comentou doutora Patrícia Santos, psicóloga que frequentava os encontros, é como vocês transformaram trauma individual em movimento coletivo de empoderamento. Durante um desses encontros, chegou revelação que surpreendeu até Beatriz. Várias participantes haviam sido inspiradas por sua história a investigar próprios casamentos, descobrindo traições que vinham ocorrendo há anos.
A coragem de uma mulher havia dado permissão para outras pararem de fingir que tudo estava bem. Você não imagina o impacto que causou, disse Mônica Pereira, professora de 44 anos que descobrira a fé do marido com um colega de trabalho. Minha irmã me mandou o vídeo da sua festa dizendo, se ela conseguiu, você também consegue. E consegui. O legado mais profundo, porém, estava sendo construído na próxima geração. Miguel, ainda bebê, cresceria em família onde comunicação honesta era valorizada acima de aparências sociais. Amanda e Lucas haviam estabelecido tradição de conversas de transparência mensais, onde discutiam abertamente medos, insatisfações e sonhos. Quero que meu filho cresça sabendo que relacionamentos saudáveis exigem trabalho constante, Amanda explicou. E que fingir que problemas não existem é a forma mais rápida de criar problemas maiores. Paulo havia encontrado namorada que compartilhava valores similares, jovem advogada que admirava a história de Beatriz e via nela exemplo de como mulheres podem se reinventar em qualquer idade. Ela me ensinou que força feminina não é sobre ser perfeita, Paulo comentou. É sobre ser autêntica. Na véspera do 3º aniversário da Festa da Verdade, como a família agora se referia ao casamento de Amanda, Beatriz recebeu carta inesperada. Era de mulher no Nordeste que havia assistido ao vídeo viral e encontrara coragem para deixar casamento abusivo de 15 anos. Senhora Beatriz, escrevia Maria das Graças, de Recife, a senhora não me conhece, mas mudou minha vida. Vi uma mulher de 48 anos recomeçar do zero e pensei, se ela consegue, eu também posso. Hoje estou formada em enfermagem, moro sozinha, e sou feliz pela primeira vez em décadas. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para escolher a verdade. Beatriz dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a junto com dezenas de outras similares que recebia mensalmente. Cada uma representava a vida transformada, mulher que encontrara coragem para parar de aceitar o inaceitável. Naquela noite, sozinha em seu apartamento que decorara segundo seus gostos pessoais, Beatriz refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. A dor da traição havia se transformado em combustível para a mudança que jamais imaginara possível. Descobrira que sua maior força não era a capacidade de suportar sofrimento em silêncio, mas sim a coragem de recusar sofrimento desnecessário. Essa foi mais uma história que mostra que às vezes destruir uma mentira é a única forma de construir uma verdade. Que coragem não é nunca sentir medo, mas sim agir certo apesar do medo. E que uma mulher que finalmente escolhe a si mesma não apenas transforma sua própria vida, ela dá permissão para outras mulheres fazerem o mesmo. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta mais do que a mentira mais confortável.